E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo um vídeo pra vocês, dessa vez falar sobre uma coisa que eu gosto muito de trazer vídeo, gente. Eu gosto de falar, de introduzir um pouco mais na história numismática, entender, se aprofundar um pouco mais. Vocês vão gostar muito desse vídeo, gente. Assistam o vídeo, estudem um pouco mais depois de terminar o vídeo. É um assunto legal, gente, é uma coisa gostosa de estudar. É sobre o carimbo do divino. Esse carimbo em cima das moedas. A gente vai fazer um resumão básico para vocês, para que o negócio não fique muito longo. E depois vocês assistam um pouco mais, entendam um pouco mais, estudem um pouco mais, que vale muito a pena, gente. Não só por dinheiro, para você ficar garimpando moedas com o carimbo do divino, mas pelo fato de introduzir na história, entender um pouco mais, enfim, é legal também, né, gente? Então vamos que vamos. Então hoje falar sobre o carimbo do divino, ali o do divino Espírito Santo. Vocês sabem que aqui no Brasil existe a festa do divino Espírito Santo, né? Somente regiões mais, eu digo mais lá pra cima porque eu moro no sul. Minas Gerais, esse tipo de cidades lá pra cima, tem muita coisa, né, gente? Muita, é mais difundido essa tradição ali de aqui, ó, realizado em Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, apesar que eu não, aqui não vejo muita coisa, ou vejo, não, acho que não. Enfim, gente, a Bahia, Rondônia, Maranhão, São Paulo, Goiás, e é uma celebração religiosa muito interessante. O que que eu quero trazer com isso? O que que tem a ver religião com... gente, vamos voltando então. Então, festa do divino, muita gente já ouviu falar, né? Até quem curte uma música sertaneja antiga, as modas de viola lá, ó. Ouve a música Chico Mineiro lá, eles falam numa festa do divino. Mas vamos voltar aqui. Tem alguns amigos que vão se identificar com isso, né? Então, carimbo do divino. Isso é muito antigo, tá, gente? A história do divino, tá? O carimbo a gente já vai falar. Então a história do divino vou deixar para outro dia. Vocês podem ler, eu vou deixar na descrição o link aqui, tá, pessoal? Mas essa é coisa de 1321. Lá quando a rainha Santa Isabel, lá de Portugal, fez promessa que ajudaria os pobres lá se o filho dela... Aquela história do filho lá, bastardo, e do outro filho para assumir o trono lá e não desse briga, beleza? Eu vou deixar isso na descrição para quem quiser ler, porque nosso foco é falar sobre a moeda, tá? Então nosso foco é falar sobre isso aqui, ó. A parte de cima aqui, então, fica para vocês lerem, quem quiser se aprofundar um pouco mais e entender de onde é que nasceu essa história dessa festa do divino, tá? Como a gente não tá muito afim de falar especificamente isso, que a gente quer falar sobre moeda, que é o foco do canal, né, pessoal? Então essa festa se propagou e, que nem comenta aqui, encontrou solo fértil para florescer em territórios portugueses. E aqui um pouquinho abaixo cita então diversas partes do Brasil, algumas cidades tradicionais como Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, Sambará e SJ Del Rey, não sei o que significa isso. Enfim, deixa eu continuar. Em muitas outras regiões do Brasil. O que acontecia, gente? Por que que tem esse carimbo? O que acontece? Vamos resumir, né? Não adianta ficar aqui enrolando vocês. E a ideia não é enrolar também, é transmitir informações. Mas às vezes é muita informação que a gente não consegue transmitir tudo numa tacada só, como se diz, sendo mais roots, tá? A igreja, então, para continuar com a tradição, recolhia moedas. Por exemplo, se fosse hoje fazer essa festa com o carimbo, seria recolhido moedas não circulantes, seriam recolhidas, só um exemplo, tá, gente? Seriam recolhidas moedas de cruzeiros e cruzados, feito o carimbo do divino e doado a pessoas pobres para que elas revendessem essas moedas com o carimbo para pessoas nas portas das igrejas durante a festa, entendeu? Era uma forma de promover dinheiro às pessoas carentes da época. Então, naquela época, tá? Foi, ó, até aqui comenta, ó. Vamos ler aqui para vocês entenderem, ó. Peraí, ó. A igreja juntava algumas moedas já fora de circulação, que iam de patacões a vinténs, tá, pessoal? E aplicavam nelas o carimbo unifacial, tá? Somente de um lado, então, com a imagem da pomba que simbolizava o divino. Aqui tem uma imagem, aqui em cima tem outra, ó. Com a imagem da pomba, então, que simbolizava o divino.
Depois de carimbadas, as igrejas doavam essas moedas para famílias pobres, que as vendiam em festejos na porta de templos como uma lembrança. Então a moeda já não estava fora de circulação, não tinha valor monetário, era doada para colocar. A igreja carimbava e dava então na época as moedas para as famílias pobres poderem revender e com isso refazer uma graninha, né? Fazer um dinheiro ali vendendo essas moedas, que gerava renda e garantia alimentos nas mesas das famílias. Um gesto de bondade tanto da igreja, que recebia as moedas, como dos mais ricos, que compravam para ajudar a caridade. Então as pessoas de lá compravam para ajudar, uma forma das pessoas ajudar os pobres. E aí entra a parte numismática, né, gente? Falsificação, tudo que moeda com carimbo do divino tem mais valor que moeda sem carimbo do divino, né, gente? Então um patacão com carimbo do divino vale bem mais. Porém, gente, como a igreja não tinha, cada igreja, todos carimbavam a pomba, mas nenhuma tinha um cunho padrão, tá, gente? Cada igreja carimbava de uma forma, tinha um cunho diferente. Até aqui, não existe carimbos originais, não existe, pois até mesmo para os carimbos originais não existe um único padrão, não tinha um padrão, gente. Cada igreja tinha seus carimbos. Então pode encontrar vários tipos de cunho nas mais diversas regiões, gente. Não seguiam os padrões de cunho na época, tá? Então a única forma de saber realmente se a peça é verdadeira ou não é alguém numismático que há mais tempo no ramo, tá? Você consegue ver se aquele carimbo é de época pela intensidade do impacto, porque na época se carimbava de uma forma. Hoje, se você vai fazer um carimbo, você vai carimbar diferente do que as pessoas tinham modo de fazer naquela época, né? Então o peso da mão das pessoas, da forma que era carimbada, hoje é diferente. Mesma coisa, você pega as moedas com carimbos de época, carimbos especiais ali, você consegue distinguir o que é falso ou não pela época que foi carimbado, consegue ver com a lupa, opa, esse aqui não foi carimbado agora, esse aqui foi carimbado há tantos anos, mas é a única forma de distinguir, tá? Beleza, belezura? Então, galera, desculpa, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas a ideia, até aqui eu pode comentar alguma coisa, mas a ideia é transmitir um pouco como os carimbos eram funcionar na época, batendo o martelo, confirmando a autenticidade da época. Então, hoje, então é mais difícil. Você vai ver um carimbo batido com um martelo ali, você vai ver que, opa, essa batida é mais recente, cortou a moeda, mas essa moeda não tá cortada desde mil e sei lá o que lá, né? Desde 1815, por exemplo, que é a data desse patacão aqui. Então você já consegue ver dessa forma, mas então não existe um padrão específico de carimbo do divino. E muita gente se aproveitou disso para falsificar algumas pecinhas, beleza? Então por hoje era só, galera. Um grande abraço e até a próxima!